Galera, dando continuidade ao tema da ética, na disciplina de ética, por assim dizer. Coloquei aqui no quadro para vocês dois conceitos interessantes também. Os conceitos de desejo e de vontade. E aqui também coloquei uma pergunta. Por que devo agir moralmente? Retomando então o conceito de dever, não é? Que tem a ver com o conceito de responsabilidade. Ok? Por que devo agir moralmente se isso pode ferir meus interesses pessoais? Por que eu devo agir moralmente? Quando se fala em interesses pessoais, nós estamos falando de interesses que são interesses racionais, porém, esses interesses racionais são interesses que também advêm do bojo, do desejo e da vontade. Não é? Agora, o que é fundamental de um ponto de vista ético? É fundamental que a gente saiba que determinados desejos, e não é porque simplesmente eu desejo, que eu irei responder então a este desejo. Todo desejo quer a sua própria realização. Alcançar então determinado objeto de desejo, supre o desejo, gera satisfação e satisfação gera felicidade, ou melhor, um estado feliz, digamos assim, um momento feliz. Porém, como nós vivemos em sociedade, eu não posso simplesmente responder a todo desejo que me vem à tona. Eu não posso simplesmente agir segundo todo o impulso que me vem à tona. Eu não posso. Porque caso eu faça isso, a vida em sociedade tornar-se-á uma vida difícil, não é? Eu estou com vontade de passar o sinal vermelho com o meu veículo. Por mais que eu esteja com vontade de passar o sinal vermelho com o meu veículo, porque eu estou supostamente atrasado para o trabalho, eu preciso entender que, como eu vivo em sociedade, eu tenho então que ter uma consciência moral apurada a tal ponto de saber que é melhor eu arcar com uma consequência do meu trabalho de alguém dizer, olha, por que você chegou atrasado, do que eu passar com o semáforo vermelho. Porque eu vivo em sociedade. Eu não vivo sozinho. Eu não vivo isolado. Por falar em trânsito, veja, vários problemas no contexto do trânsito justamente ocorrem por quê? Por imprudências, porque o indivíduo quer realizar uma vontade, não é? Sem levar em consideração as leis de trânsito, as outras pessoas. Então, o sujeito está dirigindo, está trafegando, está dirigindo o carro, olhando o WhatsApp. O que a pessoa tem que ter consciência é que, na medida em que ela está mandando o WhatsApp enquanto dirige, ela já tem que ter consciência de que, se ela colidir,
ela tem que se responsabilizar pela colisão. Colidiu com o carro, acertou uma árvore, ficou paraplégica, ficou paralítica. Tudo isso são consequências de uma determinada ação que ela realizou e que, claro, não precisaria ter realizado. Então veja, nós não somos máquinas, nós não iremos conseguir simplesmente realizar um controle racional absoluto. Nós não somos deuses, não é? Nós não temos a consciência divina. Só que precisamos desenvolver a nossa consciência de um ponto de vista moral a tal ponto de controlar os desejos, as vontades, direcionar as minhas vontades e perceber que eu devo sim, não é? Sim, devo sim agir moralmente, mesmo que isso possa ferir os meus interesses pessoais. Porque os meus interesses pessoais, aqui está falando, eles são interesses meus. Agora, a minha ação moral, ela diz respeito ao coletivo. E como eu vivo em sociedade e não isolado, preciso agir moralmente, ou melhor, devo agir moralmente, mesmo que isso possa ferir os meus interesses pessoais. Mas depois eu posso falar, olha, mas nossa, eu queria isso, eu pensava isso, não é? Minha vontade era essa. Eu posso falar, eu posso manifestar isso, só que eu devo agir moralmente, não é? E o mais interessante, vamos aqui citar um exemplo, não é? Para a gente poder entender melhor a situação. Não é? Estou na minha casa, não é? Eu não moro em casa, mas vamos pensar então em você. Você está na sua casa, está lá durante a madrugada estudando, escuta gritos na rua, abre a janela, vê que uma mulher está sendo alvo de violência física. Aí você olha e fala, nossa, não é? Grita pela janela, larga ela! Aí outro vizinho acende a luz e grita, para com isso! Fica cada um na sua casa, né? Para! Não é? Até que o sujeito vai lá e mata a mulher. A polícia aparece depois, sei lá, o sujeito vai lá e foge. Aparece a polícia vai investigar. Quais são as testemunhas? Primeira pergunta que vai ser feita mas o que você falou? O que você fez? Qual foi teu papel? Não é? Não é que você tem que sair correndo lá fora, lá o sujeito está armado, vai lá dar o peito para ele, atira em mim. Não é isso. Mas ligou para a polícia? Não ligou. Tentou fazer alguma coisa para que aquele ato deixasse de continuar? Não é? Ou simplesmente não quis se envolver? Muitas pessoas ficariam omissas por não, justamente, por não quererem um envolvimento na situação. Não é? Por que as denúncias por telefone, elas podem acontecer sem a pessoa se identificar? Porque se a pessoa tivesse que se identificar, a gente sabe que a maior parte das pessoas não fariam denúncias. Por quê? Por medo de aquilo afetá-la, a ela, a família dela e assim por diante. Não é? Então, pessoal, por que eu estou falando isso, citando este exemplo? Eu estou tentando manifestar para vocês que os desejos, as vontades, eles precisam, na medida do possível, não é? Serem controlados, serem diagnosticados por nós de tal forma que nós possamos dizer assim, olha,
Não, essa vontade é uma vontade, sim, que eu posso realizar, não é? Vamos pensar no cenário político. Um dos principais problemas do cenário político não é político, é ético. Por quê? Porque quando o político vai lá, foi eleito pelo povo, vai lá e desvia dinheiro público, o que ele está fazendo? Os interesses dele, que são pessoais, e no caso especificamente, são interesses egoístas, ele justamente coloca à frente do povo. Então vai lá e desvia o dinheiro lá para a Suíça lá, não é? Para um banco suíço. Fica lá com todo o dinheiro lá, não é? Os interesses pessoais, que são egoístas, são interesses que ele sobrepõe aos interesses do povo. Então vamos pensar que aquele dinheiro fosse para construir uma escola, aquele dinheiro fosse para construir um posto de saúde. Ele vai lá e desvia o dinheiro, não é? Coloca as suas vontades e desejos à frente do povo. Pois bem, certamente vocês já perceberam que a ética, em última instância, é um tema a ser aplicado. Eu posso dizer até que a ética necessita de aplicação. A ética necessita de aplicação. Da mesma forma que a matemática é uma ciência aplicada. A física é uma ciência a ser aplicada. São teóricas? São. Mas são aplicáveis. Não é? A biologia é uma ciência teórica, porém também é uma ciência a ser aplicada. O que eu gostaria que vocês entendessem é que por mais que eu diga que a ética seja um tema que de um modo geral a maioria vai entender como um tema das ciências humanas, não esqueça que você é um ser humano e que, portanto, então a ética diz respeito a você. E cabe a você aplicar a ética no meio social em que você vive. Nas suas relações interpessoais, que justamente por você são vivenciadas. E que muitas vezes, por mais que você acredite que uma ação tua, ela não vai interferir na vida de outrem, na vida de outro indivíduo, a sua ação ela pode se interferir e muito. E as pessoas, elas aprendem por convivência. As crianças, os estudantes, os jovens, aprendem muito mais com as nossas ações do que com as nossas palavras, com os nossos dizeres. De nada adianta dizer à criança que é para ela dizer a verdade. Se ela me pede um brinquedo, eu digo que irei comprar um brinquedo, depois eu não compro o brinquedo. Então, se não é para comprar o brinquedo, já diz, olha, não irei comprar este brinquedo. Ah, por que não? Porque é um brinquedo caro, nós não temos dinheiro para comprar este brinquedo. Temos outras prioridades. Não é? Tem que, por exemplo, guardar o dinheiro para fazer uma viagem. Então, ao invés de você ter o brinquedo, olha, você, comigo, nós, enquanto família, iremos gozar de uma viagem todos juntos. Ao invés de só você ter acesso, então, a um brinquedo. Entende? Então, pessoal, são as ações, tá? As ações.
Então a ética ela é aplicada. Aplicada por meio de ações que são individuais, aplicadas por meio de ações que são coletivas. Tem também ações coletivas, tá? Esqueci de citar os exemplos aqui ao lado. Dá uma olhada ali, exemplos clássicos. Até inclusive é interessante para que a gente possa falar de ações coletivas de um ponto de vista ético. Veja aqui comigo. 2 exemplos clássicos de homens que lideraram a coletividade. O indiano, Mahatma Gandhi, nasceu em 1869, faleceu em 1968. Gandhi liderava uma série de protestos contra a dominação britânica. Na Índia, Gandhi, que defendia então que as manifestações fossem pacíficas. O princípio da não violência. A partir disso, justamente, levava com ele toda uma coletividade. Norte-americano, Martin Luther King, nasceu em 1929, faleceu em 1968. Líder negro, movimento negro, contra a discriminação racial, não é? Líder de movimento, acabou justamente instigando um conceito bem interessante de um ponto de vista político e do direito, que é o conceito de desobediência civil, não é? Que seria de não se sujeitar às leis que são impostas pelo Estado, que são leis injustas, discriminatórias. Mas olha que interessante, não se sujeitar, não obedecer, desobedecer às leis, porém, olha que interessante, acatar as consequências que advinham disso, não é? Não que fosse simplesmente acatar assim, não é assim mesmo e tal, então vou ser preso. Não, criticava, se manifestava, falava, gritava, se posicionava, dizia, é injusto, é injusta, discriminação, temos direitos, os nossos direitos estão sendo infringidos, cadê os nossos direitos? Porque somente os brancos podem. Porque os negros não adentram as universidades norte-americanas. Porque essa segregação racial, entendeu? Você pode se posicionar. Quando se fala de uma ética aplicada, galera, não é para pensar simplesmente em ser quadradinho, certinho, bonitinho, redondinho, né? Então, é assim que age, né? Não fazer nada fora do trilho. Não! Se a lei imposta pelo Estado é injusta, você pode se manifestar. Agora, se você não obedecer essa lei, tendo em vista que o exercício de liberdade fica a critério de cada um, se você vai, de forma livre, sujeitar-se ou não à lei, você somente tem que entender que na medida em que você não se sujeita à lei, haverão consequências. Você não precisa simplesmente aceitar essas consequências sem crítica, você pode criticar, você deve criticar, mas saber que, sim, haverão consequências, não é? Recentemente, em uma instituição de ensino, um grupo de estudantes com um professor decidiu fazer um trabalho sobre o tema cura gay. Um tema, então, pertinente ao âmbito do gênero e sexualidade.
E aí então, os estudantes vieram até mim e perguntaram, professor Fabiano, você acha que seria interessante a gente permitir que 3 meninos do nosso grupo se trajaram de mulheres, né? Será que a gente poderia andar pela escola, né, como uma forma aí de fazer uma fissura, né? Eles não usaram o termo fissura, né? É o que estou usando agora, mas fazer uma fissura aí no que as pessoas entendem por gênero, por sexualidade, uma forma assim de chocar e causar um espanto, né? Digamos que tirar a pessoa um pouco deste conceito de normalidade, de padronização com o qual nós convivemos. A minha sugestão foi a seguinte, veja, não há problema em que o grupo permita que este indivíduo, este rapaz, se vista de mulher e ande pela escola. A única coisa que vocês precisam ter consciência é que isso vai despertar uma série de consequências. Não é? Então vai ter aquele estudante que vai ver o rapaz trajado de mulher e vai achar legal, vai ter aquele que vai criticar, vai ter aquele que vai ser o hipócrita, vai meter a boca, mas queria estar trajado de mulher também. Não é? Vai despertar os preconceitos, vai despertar os religiosos, não é? Alguns religiosos vão dizer que aquilo é errado, outros vão dizer não, mas as pessoas precisam se manifestar. Então, assim, a gente tem que ter consciência também que, na medida em que eu saio do trilho do que se entende como padronização e normalidade, não é? Aquilo que está de acordo com as normas estabelecidas, que isso vai causar o espanto, vai causar críticas, vai causar insatisfações, satisfações e uma série de outras coisas. Beleza? Espero que vocês tenham entendido os meus exemplos.